Oi, gente, eu sou a Rafaela, eu sou enfermeira, tenho 23 anos e eu me mudei para Portugal em março de 2022. Gente, eu tô aqui para falar um pouco sobre esse processo, né? Como que a gente consegue ser enfermeiro aqui em Portugal. E eu escolhi esse tema para ser meu primeiro vídeo porque foram um dos motivos que eu vim para cá, né? Um dos grandes motivos que eu vim para cá. Então, gente, como na minha época eu não achei esse tipo de conteúdo, eu decidi trazer aqui para vocês, exemplificando, porque é muito simples, é muito fácil, não tem nenhum bicho de sete cabeças sobre esse assunto. Bem, como eu disse, eu sou enfermeira no Brasil, vim para Portugal com o sonho de exercer minha profissão aqui, porque aqui na Europa toda essa demanda é muito baixa e eles precisam muito de enfermeiros e pessoas da área da saúde geral, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que tem como você exercer a sua profissão sem ter que fazer o reconhecimento do seu diploma, tá bom? Tem uma lei, um artigo que eu não decorei para trazer para vocês, mas que permite que a gente faça a inscrição na Ordem dos Enfermeiros daqui de Portugal com o nosso diploma e o nosso Corém ativo aí do Brasil. Porque existem uns requisitos para que esse processo seja aprovado. Um deles é que você precisa que o seu curso tenha no mínimo 3 anos. Dentro desses 3 anos, você precisa ter de estudo 4.600 horas, sendo que metade dessas 4.600 horas tem que ser de ensino clínico. E o que é ensino clínico? São todas as aulas práticas e teóricas de especificidade. Por exemplo, saúde da mulher, saúde do homem, idoso, criança. Todas essas aulas. Os estágios supervisionados se encaixam também. Os seminários que vocês apresentaram ao longo do curso também, porém precisa ter tese, tá bem, gente, apresentada para poder valer. O que aconteceu comigo é que eu não tinha essas 2.300 horas de ensino clínico. Eu tenho, meu curso tem mais horas, tem 5.100 horas, 700 horas a mais do que pede, né? Mas eu não tinha o requisito de horas de ensino clínico, que eram 2.300, eu acho que eu tinha 1.800 horas. Então, o meu pedido foi indeferido. E aí eu vou entrar com vocês agora em outro processo. Tá, peraí, deixa eu rebobinar aqui. Como é que você faz a sua inscrição na Ordem dos Enfermeiros? Primeiro, tem um site que é muito simples, você vai entrar lá como visitante, vai fazer o seu registro. Porém, provavelmente você vai ter que precisar estar aqui, porque quando você for fazer o seu registro, eles vão pedir o teu número de NIF. NIF é como se fosse o CPF no Brasil, só que aqui em Portugal. E você só tira esse NIF estando aqui. Tem um processo que dá para você tirar aí do Brasil, mas você precisa ter um representante legal aqui em Portugal. E é bem mais complexo, você precisa preencher muita papelada, você precisa ir no cartório autenticar e enviar por correio. Então é bem demorado e se você quer vir para cá, faz esse processo aqui, porque em uma semana aqui você já tira o seu NIF, tá bom? Você dá entrada na Ordem dos Enfermeiros, você anexa todos os documentos online que eles te pedirem e você envia. Eles te dão prazo de 90 dias para responder, tá bom? E eles cumprem esse prazo, pelo menos aqui na região norte, em que a sede da ordem é aqui no Porto, eles cumpriram o prazo. Já me falaram que lá em Lisboa, que é no sul de Portugal, como tem muita demanda, então eles não cumprem o prazo. Mas aqui a minha experiência no Porto foi. Inclusive eu fiz uma contestação porque eles não quiseram aceitar as minhas horas de estágio supervisionado. Eles não contabilizaram. E aí eu mandei, olha, de acordo com tal artigo, eu tinha pesquisado direitinho e mandei para eles, os estágios supervisionados valem como ensino clínico também. E aí eles contabilizaram, mas ainda assim eu não tive hora suficiente. Dito isto, não foi aprovado o meu pedido. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora sim, eu preciso fazer o reconhecimento do meu diploma aqui para eu poder fazer a inscrição em Portugal. Existem 3 tipos de reconhecimento: o reconhecimento automático, reconhecimento geral e o reconhecimento específico. Para a área da saúde, precisa ser reconhecimento específico, porque senão você não consegue se inscrever na ordem que você precisa exercer a profissão. Então, para a enfermagem, só vale o registro, o reconhecimento específico, tá bom? E é esse reconhecimento que é caro aqui. Eu pesquisei algumas instituições de ensino e eu vou falar o preço das que eu pesquisei.
A de Viana do Castelo, que é a IPVC, ela custa 750 euros. Foi a mais cara que eu vi, tá, gente? A de Braga, que é a Universidade do Minho, custa 600 euros. A Universidade do Porto, que é a escola de saúde de lá, também custa 600 euros. A mais barata que eu encontrei foi a Escola Superior de Saúde de Coimbra, que custa 300 euros. E é por lá que eu vou fazer. É a ESA-INFEC. Ela é uma universidade muito conhecida porque Coimbra é uma das cidades universitárias, né? Então ela é bem conhecida. Então isso é caro. Como é que você vai fazer esse processo de reconhecimento? Você vai entrar no site que tem, tá bom? É um site mesmo, dges.gov.pt. Lá ele vai te dizer o tipo de reconhecimento que você vai fazer. Você vai preencher todo o questionário que tem lá, vai anexar os seus documentos e vai escolher a instituição de ensino que você quer fazer esse processo. Então tem várias. Esses que eu disse aqui para vocês dos valores foram as pouquíssimas que eu pesquisei que fica próximo aqui de mim. Infelizmente essa de Coimbra fica a 2 horas de onde eu moro, porém foi a mais barata, que é a que está acessível para mim, e é por lá que eu vou fazer. Dependendo do que me for dito, né, se eu tiver que cumprir uma aula para preencher a minha carga horária, então vou dar um jeito de pegar um autocarro para chegar até lá, né? Porque por enquanto meu dia está livre porque eu trabalho de noite. No momento eu estou trabalhando como cuidadora de idoso, que tem muito por aqui, tá, gente? Então se você quiser vir e não tiver um emprego em vista e essa documentação não estiver toda pronta, é algo que tem à disposição para a gente exercer. Dito isto, qual o prazo de análise para o reconhecimento? Eles te dão um prazo de 90 dias. Esse aqui eu ainda não sei se o prazo está se cumprindo, porque eu ainda vou dar a entrada. Eu já fiz todo o processo, só falta eu efetuar o pagamento. Só que eles têm uma comunicação muito direta contigo, então eles te mandam um e-mail no teu e-mail pessoal que você botou lá na inscrição. Eles conversam, eles analisam os teus documentos e aí falam, beleza, agora você pode efetuar o pagamento porque está tudo certo. Beleza? O que você precisa para dar entrada no reconhecimento específico? Você precisa da sua ementa da faculdade e ela precisa estar apostilada, tá bom? Todo aquele documento que tem, a minha tinha 272 páginas. Então, você vai fazer um encadernamento desse documento, tá bom? Todo ele, vai fazer uma capa. E com isso, você vai levar no cartório, né, a sua ementa, o seu histórico escolar e o seu diploma. E eles vão fazer a apostila diária. Na época eu paguei, eu acho que foi R$45 por apostilamento. Só que você tem que pagar o reconhecimento da assinatura também. A assinatura, acho que foi 6 e tanto, quase R$7. É isso que você precisa fazer, tá bom? Aí do Brasil para vir para cá. Só. Não é muito caro, mas também não é muito barato, né? Chegando aqui, você anexa esses documentos online e envia para eles. Na ordem dos enfermeiros, quando você for fazer isso, eles vão pedir para tu ir no local entregar. E isso me custou gasóleo, né? Gasolina aqui. Então, acho que daqui para o porto são 45 minutos. Foram quase 1 hora, porque eu ainda tive que procurar o local físico, né? De onde ficava a ordem. Então, eu fui lá, apresentei os meus documentos originais, autenticados. A mulher que estava lá analisou tudo e tive que entregar 2 fotos também, 3x4. Acho que foi só isso que eu entreguei, todos esses documentos. A ementa não precisa, tá? A ementa só precisa entregar para a universidade que você for fazer o reconhecimento. Para a ordem dos enfermeiros, a ementa não precisa. Só precisa do teu diploma, do teu histórico, do teu... das 2 fotos 3x4. Precisa do antecedentes criminais do Brasil e de Portugal, precisa do NIF e do passaporte. Só disso que precisa para a ordem dos enfermeiros. Para a universidade, precisa de todos esses documentos e da ementa, que é aquele documento grandão lá que você vai pedir da sua faculdade. O meu, ele veio de forma digital, então foi muito mais fácil para mim. Eu não tive que imprimir e tal. O registro na ordem, ela custa 100 euros, tá bom? Então, quando você terminar o processo, vai enviar e ele só vai ser analisado quando você pagar, tá bom? Então, registro na ordem, 100 euros.
E o reconhecimento específico depende da universidade que você for escolher. Se você puder pesquisar para ver qual que, né, cabe no teu bolso, é melhor. Tem umas bem caras, mas porém tem essa que eu encontrei de Coimbra, que é 300 euros. Estou no momento, vai fazer 6 meses que eu estou aqui em Portugal. Eu fiquei muito frustrada quando o meu registro na ordem foi recusado, porque eu tinha muita esperança de que desse tudo certo e logo eu começasse a exercer minha profissão aqui, porque é muito frustrante você ter um ensino superior e você está trabalhando, recebendo o ordenado mínimo e não tem reconhecimento nenhum. É frustrante. Porém, eu sabia que poderia ter essa possibilidade. E eu tenho 2 filhos e uma casa, então a gente precisa trabalhar para se sustentar, né? Não adianta ficar coçando o pé, porque nenhum nosso problema não vai resolver desse jeito. E eu tenho colocado Deus na frente de todos esses processos e Ele tem me dado ânimo, eu tenho confiado muito nele. E é isso que faz a gente seguir em frente, ver que é possível que os nossos sonhos sejam realizados. E é importante eu dizer aqui para vocês, gente, que toda essa burocracia é só para a área da saúde. Se você é formado em engenharia, se você é formado em administração, outro tipo de área, você só precisa se registrar na ordem da sua competência aqui, que você não vai precisar fazer toda essa burocracia de horas, porque só tem a hora mínima, você não precisa ter horas práticas, igual é o nosso caso, porque a gente lida com vidas, né? O processo para legalizar a medicina aqui é muito mais complicado do que o da enfermagem. Tem uma vantagem da língua, que a gente não precisa fazer o teste de proficiência, porque a nossa língua materna também é o português, mas se você falasse inglês, por exemplo, você ia ter que provar que você fala o português de forma compreensível, né? Mas a gente não tem esse problema. Eu acho que é só isso, gente.